O senador astronauta Marcos Pontes, durante sessão do Senado que debatia o julgamento que ocorre no Supremo Tribunal Federal e que pode modificar o entendimento pacificado pelo Congresso sobre liberação de substâncias, questionou os interesses por trás desse movimento. O senador lembrou que há interesses financeiros poderosos por trás de uma decisão que destrói famílias e sociedades. O senador apontou que, para além do absurdo da proposta, há a questão da competência do Supremo Tribunal Federal para decidir no lugar do Congresso. Ele disse: esse assunto já foi discutido aqui, ele já foi votado, como foi falado, já foi considerado crime, e esta aqui é a casa que representa o povo. É aqui que se faz a legislação, não em outro lugar. Marcos Pontes explicou: é aqui que se faz a legislação do país, é aqui onde isso é discutido, aqui estão os representantes da população, votados, eleitos, que estão aqui para representar o que a população deseja, e isso foi feito aqui. Ou seja, cabe ao STF julgar algum assunto constitucional ou não constitucional, e se alguma lei tem uma parte que não atende à Constituição, que volte para cá e a gente modifica o que for necessário. Mas é aqui que a gente movimenta e modifica as leis. É aqui que nós criamos as leis que regem o país. Aliás, elas têm que reger todos no país, não só um ou outro, mas todas as pessoas deste país, independentemente de onde estejam, independentemente do posto que exerçam ou do cargo que exerçam. O senador afirmou: o povo do Brasil não quer a descriminalização e, portanto, vamos corrigir esse absurdo. O STF não tem o direito de mudar o que o povo já decidiu. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 25 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente, neste plenário, nós analisamos muitos temas importantes para o nosso país, sem dúvida nenhuma. As discussões, elas acontecem, nós temos o contraditório, o que é normal e importante numa democracia, mas, como eu vejo, revisitar esse tema é algo bastante ilógico, chega a ser até absurdo. Fica difícil a gente imaginar quem pode ser a favor da descriminalização do uso de droga. Ou a pessoa é ingênua e não conhece o que vai acontecer, ou a pessoa
ela é insensível, né, às coisas que isso significa que acontece com as famílias, ou a pessoa faz parte do crime. Não dá para pensar de outra forma com relação a isso aí. E esse tema é tão absurdo, primeiro porque descriminalizar a droga, a gente já viu aqui por tantos depoimentos, tantas informações desse país, de outros países, a gente sabe que isso destrói a vida dos jovens, isso destrói famílias, isso destrói a sociedade, isso financia o crime. É um absurdo a gente pensar em descriminalizar esse primeiro ponto de vista. Um segundo ponto de vista, o que adianta a gente discutir aqui tantos temas importantes? A gente está falando a respeito de reforma tributária, a respeito de como melhorar a educação, como melhorar a saúde, a agricultura do país, a economia do país. O que adianta a gente discutir esses temas se o objetivo principal de tudo isso aí, que são os jovens, para que eles tenham sucesso na vida, para que eles tenham sucesso nesse país, se a gente autoriza destruir a vida desses jovens através da descriminalização de posse, de uso. O que adianta isso? Isso é um absurdo pensar isso. E é absurdo também, num terceiro ponto, porque esse assunto já foi discutido aqui, ele já foi votado, como foi falado, já foi considerado crime. E isso aqui é a casa que representa o povo, é aqui que se faz a legislação, não em outro lugar. É aqui que se faz a legislação do país, é aqui onde isso é discutido, aqui são os representantes da população, votados, eleitos, que estão aqui para representar o que a população deseja. E isso foi feito aqui. Ou seja, cabe ao STF julgar algum assunto constitucional ou não constitucional, e se alguma lei tem uma parte que não atende à Constituição, que volte para cá e a gente modifica o que for necessário, mas é aqui onde a gente movimenta e modifica as leis, é aqui onde nós criamos as leis que regem o país. E, aliás, elas têm que reger, né, todos no país, não só um ou outro, mas todas as pessoas desse país, independente de onde estejam, independente do posto que exercem ou do cargo que exercem. Então, só por causa do tempo aqui, o que nós queremos aqui é justamente proteger os nossos jovens, para que eles tenham um futuro brilhante, para que eles possam sonhar com esse futuro, ter oportunidades no país, buscar essas oportunidades através da ética, do estudo e chegar, ter sucesso, e não para que eles sejam destruídos através que começa, como a gente viu aqui, passa por muitos outros estágios e termina com a vida desses jovens e com o futuro desses jovens. A gente quer que eles tenham sucesso e não que sejam expostos a isso. E a gente quer uma democracia. Lógico, todo mundo fala de democracia, a gente quer uma democracia verdadeira, não uma democracia absoluta, uma democracia que é uma democracia absoluta, que não seja relativa em certos termos, e é uma democracia que atende a todos, com tudo que significa ter democracia. Aliás, só para encerrar, quando a gente sai aqui e vê essa Praça dos Três Poderes, é interessante notar que quem planejou isso pensou muito bem, porque tem aquela bandeira lá no centro, uma bandeira mais alta do que todos os poderes, e é essa bandeira que representa toda a nossa história, toda a nossa cultura, toda a nossa tradição, que representa o sacrifício de tanta gente para a gente ter o país que a gente tem hoje, ela está lá mais alta do que qualquer um dos prédios dos outros poderes, porque ela representa a população do Brasil, ela representa o povo do Brasil, e o povo do Brasil não quer a descriminalização. E, portanto, vamos corrigir esse absurdo, e o STF ele não tem o direito de mudar o que o povo já decidiu. Obrigado. Gente, repetindo o que disse no discurso anterior, não está em julgamento aqui tão somente o caso do deputado Daniel Silveira, e repito, execramos a sua fala em vídeos que foram amplamente divulgados. Está recolhida ao banco dos réus, aguardando o veredito que será exarado pelos seus próprios ocupantes, esta Câmara dos Deputados, deputado Isnaldo Bulhões, líder do MDB, partido de Mário Covas, que disse esta mesma frase durante a discussão do pedido de licença para processar o deputado Márcio Moreira Alves,
exigido pela ditadura militar e que foi considerado a gota d'água para o AI-5. Muitos falam em AI-5, mas não conhecem a história do ato institucional número 5. Talvez não se lembrem, mas faço questão aqui de recordar aquilo que deve ser ensinado nos bancos escolares. Naquela oportunidade, este parlamento foi capaz de construir consenso. E deputados governistas da base do regime, da base da ditadura, votaram a favor deste parlamento. E a gota d'água do AI-5 não veio daqui, veio do Poder Executivo. Desta vez o AI-5 vem do Poder Judiciário, vem do Supremo Tribunal Federal, que num ato arbitrário e autoritário, à margem do que diz a Constituição, que foi aprovada por este parlamento e só por ele pode ser emendada, à margem do que diz a Constituição e a lei, faz uma prisão ilegal, inconstitucional. Caros colegas, não se trata de defesa corporativa aqui, pelo contrário, há conselho de ética que puna com rigor este e outros casos pendentes. Vamos reativá-lo. Trata-se de defesa da democracia, do Estado de Direito, da defesa de que não nos submetamos como vassalos humilhados ao Supremo Tribunal Federal. É disso que se trata. Ou vamos mais uma vez votar aqui, permitindo que o Supremo avance, desta vez, pela primeira vez, violando o que é inviolável, que é a nossa imunidade parlamentar. É isso que vamos permitir na noite de hoje? Que a Suprema Corte continue com inquéritos sem denúncia do Ministério Público e haja por conta própria, fraturando a nossa democracia e a nossa Constituição? Vamos tentar buscar consensos, assim como na votação de 68, quando houve maioria para defender esta casa e o mandato parlamentar.